Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Carlos Lustosa e nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de cozinha europeia, hoje com uma participação muito especial da professora Marília Marques. A professora, ela é formada pela Rural de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela tem especialização em alimentos pela Universidade Federal daqui do Piauí, o mestrado, melhor dizendo, e o doutorado ela está fazendo lá em Portugal, em Coimbra. É um doutorado em patrimônios alimentares, cultura e identidade. Patrimônio alimentar, cultura e identidade, né, professora? Me Exato, corrija se estou exato. falando Não, tá errado. certo, tá certo. Ela é professora titular do Instituto Federal. Eu estou na vaga dela, eu só estou aqui porque ela foi para esse mestrado. Que bom. E eu pedi para ela vir aqui participar dessa aula com a gente, para ela falar da experiência dela de Portugal, sobre essa questão alimentar de Portugal, né? Qual é a percepção dela, tendo vivido no Brasil e morando em Portugal, e o que é que ela pode contribuir para a gente, para nossos estudos sobre a cozinha europeia. Professora, bom dia, muito obrigado pela sua participação e fique à vontade. Obrigada, Carlos. Bom dia a todos. Foi um prazer, né, participar. Faz tempo que eu não interajo com os alunos do IF. Com certeza já não são pessoas que fazem parte, né, da época que eu ainda estava aí. O Carlos foi o meu último aluno, a última turma, né, com quem eu estive envolvida. Enfim, obrigada, realmente é um prazer contribuir. E, enfim, vamos falar agora um pouco, né, sobre Portugal. Eu estou aqui já há quase 5 anos, né, 4 anos e meio já. Pedi uma extensão devido à pandemia e já estou um pouco, né, familiarizada com a cultura portuguesa, apesar de não conhecer Portugal, né, todo. Me sinto muito confortável em falar aqui da região central, né, região centro, que eles chamam, que é onde eu moro, que é Coimbra. Coimbra, ela está no meio, né, de Portugal, é Lisboa ao sul, Porto ao norte, que são as cidades mais populares, mais conhecidas, né, e são as maiores também de Portugal. Coimbra, para vocês terem noção, mais ou menos, está a 1 hora do Porto, 50 minutos, mais ou menos, né, do Porto, e a 1 hora e 50, quase 2 horas também de Lisboa. E ela é uma região que tem uma característica, assim como várias regiões de Portugal, tem uma característica do turismo, né, o turismo gastronômico. Coimbra é uma cidade patrimônio pela Unesco, por causa da universidade. A universidade aqui é mais velha que o Brasil, como muita coisa aqui, né, em Portugal. Tem muitas tradições, muitas características próprias, comidas próprias, e, enfim, é uma região rica, ao meu ver, não como eu imaginava, né, em produtos do mar, né, peixes, crustáceos, mas ela se consome muito aqui, porco, cabra. Tem um prato maravilhoso aqui de Coimbra, que é a chanfana, eu vou mostrar para vocês, com cabra velha, de cabra velha, né? Eles utilizam a cabra que já não dá mais leite, já está velha, como o próprio nome fala, e cozinham no vinho tinto. E, na minha opinião, é delicioso. Para quem gosta, né, de carneiro, de bode, esse sabor mais intenso, né? É interessantíssimo provar. Eu fiz aqui, permita, Carlos, eu fiz aqui uma apresentação rapidinho, porque, assim, falar de comida sem ver é meio chato, né? E você só fica na imaginação. Então, eu trouxe aqui algumas preparações que eu achei interessante falar e pensei, né, como é que eu posso introduzir sobre a gastronomia portuguesa, já que é muita coisa, e eu não conheço, assim, a fundo, né, muita coisa, muitas regiões.
Eu separei aqui algumas características que eu considero interessante e pratos que têm nomes estranhos, que seriam diferentes, né, para vocês conhecerem. Eu não lembro mais como se faz, para eu... Tem essa seta, uma setinha na parte de baixo, que tem Tô o vendo. microfone, a câmera, uma mão, uma seta, e tem A apresentar seta, né? agora. Isso, só Ok, clicar. certo. Aí eu coloco o quê? Tela inteira, uma janela, uma guia? Uma janela é para ir para se a senhora já tiver aberto o programa, aí Tá ele vai aberto. para lá. Aí você Ah, clica em uma janela e vai para lá, que ele mostra só aquela parte lá. tá bom. Aprendendo. Reaprendendo. Compartilhar. Estão vendo, né? Isso, está começando agora. Eu não estou vendo vocês, tá? Mas se tiver algum Não, problema, me tudo bem, corrija. Pronto. tudo bem. Eu escolhi essa foto porque eu achei bem representativa, apesar de não ser, eu tenho quase certeza que isso não é uma cozinha, o azulejo, né, a cozinha mesmo daqui de Portugal, talvez seja de alguma cozinha do Nordeste, mas tem muitos elementos portugueses nessa mesa. Além dos azulejos, que são bem representativos, né, os produtos mais emblemáticos, né, daqui de Portugal. Mas antes eu vou falar um pouco sobre as características, né, de Portugal. Ele tem uma influência muito forte do Atlântico e do Mediterrâneo. O Atlântico, principalmente do mar do norte do Atlântico, né, através do famoso bacalhau, e alguns outros peixes, né? A costa portuguesa, ela é muito rica em muitas variedades, né, de peixes e frutos do mar. E eles aproveitam muito, depende muito da região, né? Eu acho que o norte, ele é mais característico nesse consumo do que... O norte não, desculpa, o sul, do que o norte. Mas, ainda assim, tem uma influência muito forte, né, dentro da cozinha portuguesa. E o Mediterrâneo, por conta da dieta mediterrânica, que foi, há um tempo atrás, foi... colocada, né, como patrimônio imaterial pela Unesco. A princípio, foi só a região especificamente, né, do Mediterrâneo, só que Portugal, e se não me engano, a Turquia, foi mais outro país, não vou lembrar agora, infelizmente, solicitaram a entrada, né, justificaram características, né, mediterrânicas e trouxeram e foram contemplados, na verdade, né, para entrar dentro desse grupo que possui a dieta mediterrânea como elemento-chave, né, da sua gastronomia. E essa dieta, no caso de Portugal, ela é baseada nessa trilogia, né, do pão, vinho e azeite. O pão, em português, não sei se vocês já ouviram falar, né, de piadas ou estereotipos sobre portugueses, que era sempre o padeiro, a representação portuguesa era sempre um padeiro, né, e isso faz jus total, porque o pão português, na minha opinião, é incrível, muito gostoso, sabe? É diferente mesmo. E tem vários lugares aqui em Portugal que tem os seus pães tradicionais, né? Eu posso falar do pão alentejano, que é muito famoso, são enormes e tem um sabor bem peculiar, né? O vinho português, ele tem uma fama, né, muito importante. Acho que no Brasil a gente conhece muito o vinho da região do Douro, através do vinho do Porto. Agora, a última vez que eu estive no Brasil, eu vi muita importação do vinho verde português também, que para mim é o melhor. Eu prefiro esses tipos de vinhos, né, mais jovens. E Portugal, ele se vale muito do turismo gastronômico, e quando se trata do vinho, a região do Douro, né, do norte, é muito famosa por esse aproveitamento, né, do enoturismo. Se faz muito visitas a vinícolas, a história, né, do vinho português, o vinho do Porto e outros vinhos da região do Douro, que realmente são muito interessantes, né, muito bons. E também o azeite, né? O azeite,
quem vem a Portugal e conhece assim as estradas, sabe, é só pés de azeitonas, sabe? O tempo inteiro você vê, é muito comum e, enfim, azeite português tem uma qualidade, né, e uma tradição também muito forte. A alimentação portuguesa é baseada, né, tem essa base, além de outros ingredientes, mas é muito comum ter esses ingredientes sempre nas refeições, né, seja nos restaurantes ou em casas, né, familiares mesmo, é muito comum. Outra característica também muito forte, na minha percepção, é o porco. O porco, ele também tem uma importância muito grande, não só em Portugal, mas vocês vão estudar a cozinha europeia, né, vocês vão ver que ele é muito presente, né, na Europa toda. Assim como a batata, né, o porco representa um alimento da pobreza, né, das escassezes. E, enfim, é um elemento muito importante e cada país, né, tem a sua cultura, a sua forma de preparar. Aqui, em Portugal, ele se usa muito as vísceras, tem pratos, o que me vem aqui na cabeça agora são as tripas à moda do Porto, que geralmente são pratos acompanhados de tripas, as vísceras, né, cozidas com feijões, com favas, com grãos de bico, e com enchidos, né, além das vísceras também tem o presunto serrano, principalmente, né, que é na região ali da Serra da Estrela. É bem gostoso, é presunto cru, né, como a gente conhece aí no Brasil, e é incrível, é maravilhoso, assim, é semelhante com o presunto, o Ramon, né, espanhol, ou o presunto italiano também. E os enchidos também portugueses, eles são muito tradicionais. O enchido mais famoso seria as chouriços, né? Os chouriços, tem o chourição, tem o paio, tem, enfim, uma variedade, né, diferente de enchidos. Existe a morcela, que é um enchido com sangue, né, de porco. Tem a alheira, que esse aí eu gosto, eu vou mostrar até uma foto depois, um enchido, né, o tradicional é com porco, mas pode-se fazer com carne bovina, e a diferença dela é que nessa receita eles colocam migalhas de pão. E existe também a farinheira. A farinheira é como se fosse um enchido, um falso enchido, porque não tem carne, é só farinha e migalhas, né, de pão temperados, e eram consideradas os enchidos dos judeus, né, os novos cristãos, quando vinham para cá, para Portugal, e para disfarçar, né, a questão da alimentação, das restrições alimentares em volta, já em torno da religião judaica, eles faziam esse disfarce, né, para evitar problemas, né, em relação à sua religião. Outra também característica, né, da alimentar aqui de Portugal é o consumo de feijões e batata. A batata, como eu já falei, né, é muito importante para a cozinha europeia, e aqui em Portugal não é diferente, se consome muita batata, e além dela, os feijões. Aqui eles consomem muito o feijão branco, o feijão vermelho, mas principalmente feijão branco, e também feijões verdes. O feijão verde deles, na verdade, é a nossa vagem. E eles consomem muito com peixes, ou então em sopas. Eu não coloquei aqui, mas a sopa em Portugal realmente é muito... eles consomem, se brincar, existe uma sopa diferente por dia, assim, para eles, sabe? Tem uma tradição muito forte mesmo do consumo. Além disso, também tem as especiarias, né, o açúcar, principalmente na era do açúcar, né, que foi entre 1500 e 1600, foi uma época muito forte de produção e comercialização do açúcar, e Portugal não ia ser diferente, né, ia utilizar esse ingrediente tão caro e tão valioso, né, para eles e na Europa toda. E tem muitos doces, né, que vieram, né, através da comercialização e produção de açúcar também, os doces conventuais também. E as especiarias, para minha surpresa, ou não, né, não sei, eu acho que o português usa poucas especiarias para um povo que viajou os 7 mares, sabe, atrás de
de especiaria. A base deles é basicamente pimenta, louro, ervas, né, algumas ervas, principalmente salsa e coentro, mas isso não são as especiarias, né, canela e cravo da Índia, que eles chamam aqui de cravinho. Essa é a base da culinária deles, e algumas outras especiarias são utilizadas, mas eu acho que de uma forma mais moderna aqui em Portugal. E claro, também tem o bacalhau. Eu coloquei o fiel amigo porque era como era a propaganda dele no início do século XX. O bacalhau, ele, nos seus primórdios, tal, era comida popular, né, comida mais da camada mais pobre, né, portuguesa, e que foi ganhando notoriedade, principalmente no Estado Novo, que foi o período ditatorial aqui em Portugal. A fim de ganhar mais confiança do povo, ou de trazer um certo nacionalismo, né, para dentro de Portugal, o Salazar, que foi o ditador, né, português, ele criou, junto, né, com uma equipe, obviamente, criou uma espécie de retrato da cozinha tradicional portuguesa. Então, começaram a pensar, a trazer esse resgate do campo, ou de produtos mais populares, para que representasse realmente a gastronomia portuguesa. Isso foi uma prática muito comum em vários lugares, né, do globo, não só exclusivamente em Portugal, mas é realmente numa de resgate do local, né, porque a gastronomia, inclusive naquela época, a gastronomia francesa era muito imponente, muito importante, e era muito copiada, não só na Europa, mas até no Brasil também. Então, achavam importante ter esse resgate, né, ao local, ao tradicional português. E foi através desse trabalho, né, que eles colocaram o bacalhau como o símbolo realmente maior da cozinha tradicional portuguesa. E, enfim, bacalhau aqui é tão caro quanto aí no Brasil. Apesar de que eu não sei agora, né, como é que está a situação de preços brasileiros, mas aqui também não é um prato, não é um elemento, né, da cozinha do dia a dia, sabe? Ele é muito mais comum você ver sendo consumido, né, comercializado em épocas pontuais, como, por exemplo, a Semana Santa, né, a Páscoa, e principalmente no fim de ano, né, na Natal e Ano Novo. Eles consomem bastante pratos com bacalhau. Mas, claro, né, ele é muito consumido, tem várias preparações, tem vários livros acerca do bacalhau, e, enfim, ele ainda pode ser considerado realmente um dos principais elementos da cozinha tradicional portuguesa. Outro elemento que eu achei interessante são as tascas portuguesas, né, que eu não vou dizer que é um boteco, mas se assemelharia, né, a um boteco. Essa aqui é uma tasca lá em Lisboa. E é um restaurante, né, pequeno, geralmente são ambientes muito pequenos, e é nesse estilo mesmo que vocês estão vendo, uma bagunça, né, de informações, na verdade. Geralmente são coisas, elementos da casa, né, do dono do restaurante, dos donos, e vão colocando, enfeitando. As mesas são exatamente desse jeito, tem calendários, tem fotos, TVs antigas, é exatamente desse jeito. Existem algumas versões mais moderninhas, né, mais gourmetizadas, digamos assim, mas, no geral, a característica é sempre essa, né, são restaurantes familiares, o ambiente é super simples, geralmente é da comida tradicional local, do local, né, vai variar conforme a cidade que você se encontra em Portugal. E geralmente também eles utilizam vinho de produção local, não necessariamente produção da casa, que eles falam vinho da casa, sabe? Mas da região local mesmo, né? Da cidade, né? Provavelmente eles ou eles mesmos fazem, ou eles compram, né, de algum produtor local. Essa aqui é uma tasca, né, o restaurante do Zé Manel dos Ossos, que é aqui em Coimbra. É uma tasquinha muito pequena mesmo. É muito bom esse restaurante, eu adoro ir lá, sempre que dá. E esse aqui que está em pé é o dono, né, do restaurante, o seu Zé Manel.
e a decoração deles é muito rústica mesmo. Isso aqui é um monte de papel, são recados que os clientes deixam. Então, vocês imaginam, assim, lugares de qualquer lugar do globo, vocês podem ter certeza, né, que vão encontrar mensagens, inclusive do Brasil, tem muitas. E eu trouxe aqui alguns pratos, né, que são muito comuns. Entre eles os ossos cozidos, que foi uma peculiaridade assim que eu descobri aqui em Coimbra, meio bizarra, que é osso cozido. Eles pegam ossos, principalmente de porco, cortam, temperam básico, né, sal, pimenta, alho, louro, cozinham e servem os ossos. Os ossos geralmente acompanhado com batata e grelos. Também tem a feijoada de javali, é incrível essa feijoada. Ele usa o feijão vermelho, se não me engano, e é maravilhosa. Infelizmente eu não tenho foto, nem também dos lombinhos de porco. Isso é engraçado porque ele usa o mistério, né? Porque é lombinho de porco com molho secreto. Na verdade é um molho simples, mas ele coloca essa aura secreta só para atrair, né, os clientes. E também tem a baba de camelo, que é uma sobremesa, e eu vou mostrar, essa aí eu tenho foto e eu vou mostrar para vocês mais adiante. Essa aqui é o osso, né, os ossos cozidos. A foto não tá bem pixelizada, infelizmente. Mas pronto, serve dessa forma mesmo. Os ossos com um pouco de carne, né, mas geralmente é só mais para chupar mesmo. As batatas cozidas e os grelos, né, que são na verdade são as pontas, né, de folhas, que pode ser de couve, de nabos, nabiças, enfim. Eles chamam grelos, que é esquisito pra gente, né, falar. A quinta série, nossa, fica morrendo de vontade de rir, né, quando vê isso. Outra é a chanfana, que eu já tinha falado no início, que para mim é um dos pratos de Coimbra, né, mais tradicionais e para mim que é muito gostoso, que é a cabra velha, né, e é servida com batata cozida. Batata, para vocês verem, né, tá sempre presente. Se cozinha, deixa marinado, né, no vinho tinto e depois cozinha lentamente e a carne sai desfiando, né, é maravilhoso. Aí eu trouxe para vocês algumas comidas, né, que acho engraçado, né, no nome, e são populares dependendo da região. Essas receitas, essas comidas, elas não são exclusivamente de Coimbra, se encontra aqui, mas faz parte da tradição portuguesa no geral, né, em todo o território. Aqui é a punheta de bacalhau. Basicamente bacalhau desfiado com cebola, lascas de alho, agora estou na dúvida se alho, mas acho que sim. Vinagre, azeite e coentros. Né? Mistura, pode-se colocar azeitona ou não, mas geralmente se coloca. Aqui se consome mais as azeitonas pretas do que as azeitonas verdes. Aqui é a sopa de pedra, que também para mim foi muito peculiar. A lenda, tem umas lendas, né, meio esquisitas, tá? A lenda fala de um religioso, não sei se ele era abade, padre, isso na Idade Média. Ele chegou numa vila com uma pedra na mão e pediu licença para entrar na casa e para poder cozinhar, tomar uma sopa cozinhando a pedra. E o pessoal ficou curioso, sem saber como assim, vai cozinhar uma pedra. Aí ele começou a dizer, eu posso acrescentar aqui um azeite, posso acrescentar uma cebola, só para, enganando, né, na verdade, o povo, só para acrescentar coisas, e a pedra era só meramente ilustrativo, sabe? Mas, na verdade, é uma sopa rica, né, bem pesada, assim, com vegetais, geralmente são cenoura, ervilha, grãos, às vezes tem massa ou não, né, carne. Aquela sopa, sabe, com mais substância. Ai, peraí, errei. Aqui é o pica-pau, também outro prato muito tradicional também português, você encontra em todo o território. O pica-pau, são pedaços de carne, geralmente é porco ou carne bovina. Já comi pica-pau de atum, também muito bom.
Ele é refogado, os refogados básicos daqui da cozinha portuguesa, que é o alho, cebola, louro, vinho. Às vezes eles colocam também o colorau e refogam e adicionam também picles, picles de couve-flor, de pepino, cenoura, sabe, para dar esse sabor ácido mesmo, né, à preparação. É muito interessante. O nome, pelo que eu pude entender, o pica-pau vem, o picar é como se fosse beliscar, né? Picar é um termo muito tradicional, muito comum na Espanha, né? Quando você quer beliscar, só comer beliscando, né? Um petisco. E pronto, ele é muito comum como um petisco mesmo, geralmente acompanha ou batatas fritas ou pão, pedaços, né? Fatias de pão. É bem interessante também. Outro é a roupa velha. Essa é um prato muito tradicional do dia 25 de dezembro. O 24, eles chamam aqui de consoada, que é a véspera do Natal, eles fazem um bacalhau cozido, junto com grelos e batata cozida. E com as sobras, no outro dia, eles fazem essa roupa velha, que mistura tudo, desfia, né, mais o bacalhau, mistura, acrescenta azeite e vinagre, e às vezes ovo cozido também, e é o resto de ontem, né, o nosso famoso RO deles. E eles consomem muito isso no dia posterior à consoada, né, que é o dia 25. Esses são os famosos grelos. Esse aqui são os grelos salteados, que no caso aqui é com couve, né, da couve. Como eu falei, os grelos eles são os pedaços, né, os cabinhos ou os pedaços das folhas, né, de nabos, nabiças, couves. Eles utilizam isso e não sei o porquê do grelo. Mas enfim, é um nome estranho também para o brasileiro, né? Não vou citar. Outro também que eu achei engraçado, a própria foto é totalmente ilustrativa, que são os colhões de São Gonçalo. E acredite, isso é um doce conventual, né, um doce religioso. É muito comum, você encontra esses doces no norte de Portugal, na cidade de Amarante, onde surgiu esses doces. É uma massa tipo Carolina, às vezes tem recheio, e polvilhado, né, coberto ou com açúcar, ou então com um cremezinho, né, de açúcar. Esse aí eu também nunca provei. Agora tá na moda, não sei se tem em algum lugar do Brasil, mas eu sei que começou aqui, né, perto da Espanha, que são lojas, né, de doces com esses formatos fálicos, né, tanto o masculino quanto o feminino. Aqui em Coimbra chegou uma que se chama Boquetaria, é meio bizarro também o nome, e eles vendem esses doces. E aqui a baba de camelo, ele tem esse nome porque você pega o creme, né, e ele é bem viscoso, feito a baba de camelo. Na verdade, é um doce de leite, né, cozido, o leite cozido com gemas, açúcar, e também as amêndoas, né, que é muito comum também eles consumirem. Aí aqui vem também outras que eu acho interessante e meio bizarro também, que é do mar. O mar português, ele tem uma tradição muito grande mesmo, muito forte, muitos peixes, muitos frutos do mar. Eu fiquei até impressionada assim, com a quantidade e variedade, né, de produtos do mar que eles possuem, e até diferentes do que eu conhecia, né, aí no Brasil. Um que eu acho horroroso, eu ainda não tive coragem de comer, o percebes. Enfim, você vê, eu não sinto a vontade nenhuma de comer, mas os portugueses amam, adoram. Eu tenho uma amiga que já está aqui há mais tempo que eu, que ela diz que é maravilhoso, só é feio mesmo, mas é muito gostoso. E você pega, né, essa patinha e chupa. Essa parte mais escura, né, você pega, coloca na boca e chupa, que sai a carne, né, do percebes. Também tem a craca,
Essa é de uma das ilhas de Portugal, né, da Ilha dos Açores. Também é meio esquisita. Infelizmente, a foto atrás não dá para perceber, mas é como parece um coral, sabe? E também você puxa e consome a carne. Também tem o lingueirão, aliás. Esse aí eu já comi. Comi assim, com muita ressalva, enfim, o aspecto eu não acho interessante, né? Mas o lingueirão é justamente pela foto, vocês estão vendo, né? Essa parte desse fruto do mar, né? Parece uma língua mesmo. Esse aí apesar de não ser muito atrativo, é interessante, é gostoso. Eles consomem como se fosse, você refoga com grelha na chapa, ou em churrasqueira, né? Ou então, junto com o vinho, a cebola, alho, sabe? Um refogado mais ou menos desse jeito. Tem também a sapateira, lembra um pouco o king crab, mas é um pouquinho menor. Aqui eles usam muita sapateira recheada, pegam, né, a carne do caranguejo, fazem um patê e recheiam dentro da própria casca. E eu não sabia, quando eu vim morar aqui, eu descobri que os portugueses também adoram caracóis. Também não tenho coragem de comer. É um tipo de petisco que eles comem muito no verão. E eles é diferente do escargot, geralmente ele é bem pequenininho, é bem menor que o escargot. E eles consomem da mesma forma como como se fosse cozinhar um bivalve, sabe? Coloca na panela com, sei lá, vinho, os temperos, né, básicos que eu já falei, cozinha e depois vão comendo, né, chupando o caracol. Geralmente eles gostam de comer acompanhando uma cerveja. Por isso que é uma comida, né, um petisco assim muito de verão. Esse aí eu também não tenho coragem de comer, não entra. Eu aqui também separei, eu fui procurar, né, nos sites assim, o que é que poderia representar Portugal, o que é que eu poderia mostrar para vocês que seria interessante e tal. Então eu separei aqui 10 pratos, né, que são tradicionais e você encontra em todo o território, né, português. Tem aí sardinhas assadas. Essa também é uma comida muito tradicional do verão. Muito consumida, é maravilhosa essa sardinha. Eles consomem muito ela grelhada, né, em churrasqueiras ou em grelhas, e é muito comum também ela acompanhar os pimentos, que são os pimentões, né, eles são assados e depois fazem uma marinada com azeite e vinagre, é espetacular. Outro também é o bacalhau à Brás, esse é muito popular, além do bacalhau com natas, bacalhau gomes de sá, mas acho que o bacalhau à Brás, assim, é muito popular. Eu não gosto muito porque eu não gosto de ovo, eu não sou muito fã de ovo, mas o bacalhau praticamente o bacalhau desfiado, com um creme de ovo, sabe? O ovo vai emulsionar e fazer esse creme. E você, bacalhau, cebola, os ovos, e no fim você coloca a batata palha. Ela bem miudinha. Para quem gosta, é maravilhoso, sabe? No fim eles decoram com salsa. É muito popular, você encontra inclusive até ele congelado nos supermercados para ser feito, né, reproduzido em casa. Outro é a alheira, né, de Mirandela. Mirandela é uma cidade ao norte também de Portugal. Tem a maioria dos pratos mais tradicionais, assim, que eu mostrei, vem do norte. O norte foi onde realmente surgiu Portugal, né, e foi descendo até o Algarve. Então, muitos pratos emblemáticos mesmo, eles vêm do norte. A alheira, essa aqui, ela tá frita, se tira, né, a capinha e frita. Geralmente se acompanha ovo e batata. O português é muito tradicional em relação a prato, sabe? A composição do prato. A alheira, se você vai a algum restaurante, vai sempre pedir alheira, em qualquer lugar você vai encontrar a alheira com ovo e batata ou arroz. É sempre desse jeito. Se botarem outra coisa, aí eles já não consideram tanto assim, sabe? A alheira. Eles são muito metódicos em relação a isso.
A alheira é isso, ela é um enchido, né, com migalhas de pão, carne, existe pode adicionar presunto, já comi uma com presunto que é muito boa. Eu acho muito boa, mas eu acho ela enjoativa, sabe? Uma inteira é muito, assim, para mim, no meu caso, né? Outro também muito famoso é a francesinha. Francesinha, ela é um prato do Porto. Ela é uma releitura, né, digamos assim, do Croque Madame, do francês, por isso se chama francesinha. E nossa, é um prato muito pesado, muito pesado. Vocês estão vendo a foto, eu tentei achar uma foto que representasse mesmo o exagero de quantidade, né, de coisas que tem no prato, né, que eles botam salsichas ou enchidos, carnes, presuntos, fiambre aqui é o presunto cozido nosso, botam queijo, às vezes botam mais de um tipo de carne, é muito pesado mesmo. Aí intercalam, né, com a fatia de pão, por cima o queijo, o molho. O molho depende da região. Tem algumas cidades eles acrescentam natas, que é o creme de leite. Outros mantêm o molho que é a base de tomate. No Porto não existe o molho é sem o creme de leite, né? Que são as natas aqui. E por cima ainda leva um ovo, né, estralado. E, assim, eu não consigo comer uma inteira. É muito pesado mesmo, sabe? E muito famosa, o pessoal do Porto ama. E você também, apesar de ser muito típica do Porto, você também consegue consumir, sei lá, em Lisboa ou então em cidades mais ao sul de Portugal. Outro é o cozido. Professora, ele Oi. é feito com um pão de forma ou é feito com aqueles pão diferenciado que a senhora falou que tem? Não, é pão de forma. A forma tradicional é pão de forma mesmo. Eu tinha até É, comentado que parece um cachorro quente, mas parece um hambúrguer também. Acho que descia todinho mesmo. é mais ou menos uma mistura, sabe? De cachorro quente, hambúrguer. Eu acho que eles inventaram, vamos fazer tudo de uma vez só e Se ver tem se na dá certo. geladeira, eu vou botar. É tipo isso. Exato. Aham. Posso passar? Pode. Tá bom. O cozido à portuguesa lembra um pouco o cozidão, né? Aí do Piauí, o cozido à pernambucana, né? Também lá da minha cidade. É basicamente você colocar também carnes, né? A maior parte é carne de porco, os enchidos e os vegetais da estação, né? Geralmente são as couves. Couve aqui, que eles chamam, às vezes, a gente chama de repolho. Tem os repolhos, né? Aqui eles chamam couve. Tudo é couve. Tem a couve mineira que a gente tem, né? Aqui também é couve portuguesa, aí tem a couve que pra gente é repolho, enfim, aí tem nabo, a cenoura, batatas, às vezes eles colocam feijões também, ou grão de bico, mas o tradicional mesmo é só vegetais e as carnes, né? Também é um prato bem tradicional. E você vê, a cozida portuguesa é a moda, sei lá, de Braga. A Coimbra já faz diferente. E for mais para o sul, já adiciona um ou outro ingrediente, sabe? Tem umas diferenças, assim, regionais. Outro prato também que eu acho maravilhoso, mas infelizmente eu não consigo comer porque eu tenho intolerância aos mexilhões, almejas, né? É esse prato, que é a carne de porco alentejana. É uma espécie de surf tuff, sabe? Uma mistura de mar e terra. É o porco, os rojões de porco, que eles chamam que esses pedaços, desse corte, né, em pedaços grandes. Se faz uma marinada rápida com a tradição mesmo, né, portuguesa, que é o vinho branco, alho, cebola, não, alho, vinho e louro. Né? Às vezes eles adicionam um colorau, eles usam muito o pimento, né, em pó, que é a páprica, utilizam, né, para dar uma cor, aí refoga, adicionam também batata frita, e depois as amêijoas, e junto disso também picles de couve-flor, de cenoura. É um prato muito completo, né? Desculpa.
e muito gostoso, muito interessante também. E essa é mais da região sul, desculpa. E como o próprio nome fala, né, da região do Alentejo. Mas com certeza você encontra também em outras regiões também de Portugal. Essa aqui, a foto infelizmente não está tão interessante, mas são as amêijoas abulhão pato. Eu cheguei aqui e ficava muito confuso, não entendia o que era abulhão pato tal, e depois eu descobri que é um poeta português, e eles, eu creio que isso é na região do sul de Portugal, agora não tenho certeza, fizeram esse prato em homenagem a esse poeta. Provavelmente gostavam, né, das amêijoas, e ele é uma versão francesa de amêjoas, sabe, que a diferença é que na França eles adicionam um creme de leite fresco, e aqui é só as amêijoas cozidas no vinho, com alho, bastante alho, e no caso aqui, em vez da salsa, é o coentro. E é muito famoso. Aqui também existem reality shows, né, de gastronomia, tem o MasterChef Portugal, e eu aprendi, né, conheci através do MasterChef, porque eu não sabia a origem, sabe? Eu só sabia que existia, mas não entendia o porquê. E eles usam, e se consomem muito, mas é mais pro sul do país. Outro que eu acho que talvez é mais conhecido nosso, né, é o caldo verde, também muito comum, muito tradicional, uma das sopas, né, mais tradicionais, a base de batata, a couve, né, desfiada, é tão popular, para vocês terem noção, que a couve aqui já é comercializada, já desfiada, tanto nos mercados, nas feiras, quanto nos supermercados, né, ele já vem o pacotinho já com a couve desfiada. E as chouriços, né, os chouriços colocam e, enfim, é um prato também maravilhoso. Outro que é muito comum também é o arroz de pato. É um arroz de pato que vai ao forno, desfia-se o pato, mistura, né, cozinha com arroz, coloca numa refratária, e por cima é muito tradicional eles acrescentarem aí chouriços, né, os chouriços. No caso dessa foto eles também adicionam toucinho ou bacon, mas não é tão comum, é mais comum as chouriços, e leva no forno. Eu não gosto muito de pato, mas esse é um prato também muito interessante, muito bom e muito, mas muito, muito comum mesmo nas casas portuguesas. E outro também que é impecável, para mim é maravilhoso, que é o polvo alagareiro. Esse tipo de prato é alagareiro, né? Existe também o bacalhau alagareiro, né? Além do polvo, as lulas também alagareira. É basicamente o polvo assado, cozido, depois de levemente assado, com bastante azeite. Esse alagareiro vem do lagar, que é onde se produz o azeite, e antigamente era um prato que você fazia só para experimentar o azeite que você produzia, para ver se ele já estava no ponto certo, né, na maturação e tal, e que acabou se tornando, né, um prato, né, não a degustação do azeite. E é muito comum acompanhar as batatas ao murro. A foto não está tão... não dá para ver, né, mas é batata pequena, batata bolinha, cozida, depois assada. Não, você, quando cozinha, dá uma esmurrada, né, levemente, e depois leva para assar. E acompanha o polvo, né, geralmente bastante regado a azeite e coentros ou salsa, né, muito, muito, muito gostoso. Eu também trouxe, né, se eu estiver falando muito, me para, tá, Carlos? Mas já está no fim. Eu trouxe também os doces, né, portugueses, que são bastante conhecidos. O pastel de Belém e de nata, existe uma diferença, e você, principalmente quando vai a Lisboa, tem que ter cuidado, porque eles se ofendem muito se você está dizendo que está comendo pastel de Belém, sei lá, em Coimbra, sendo que aqui em Coimbra não existe pastel de Belém, é pastel de nata. É que nem o pastel de Belém, ele entra na mesma categoria do champanhe, por exemplo, né? O champanhe só pode ser considerado champanhe se for na região de Champanhe da França, depois, fora isso é espumante. É a mesma coisa aqui em Portugal. O pastel de Belém é só em Belém e na loja que se produz, né, o pastel. Ele tem uma origem mais ou menos no século XIX,
depois que os mosteiros de Portugal foram fechados, muitos abades, muitos clérigos, né, do clero, né, foram expulsos e não sabia mais o que fazer, e diz, né, a lenda que um deles começou a produzir os doces conventuais, eles são muito famosos, né, em Portugal, e ele pegou uma loja que existia perto desse convento, do mosteiro de São Jerônimo, que tinha ligação com produção de açúcar, então eles utilizou esse local para fazer os pastéis, e dizem que existem nessa loja, né, que se faz o pastel e se vende, tem uma sala secreta. E eles usam muito esse marketing, né, para atrair turistas, e realmente vai muita gente lá, às vezes faz fila. Eu estive lá recentemente e o lugar é imenso, muito grande, e eles fazem mesmo todo esse marketing, né, do segredo, de como é o pastel, tal, as 7 chaves. Dizem que só os donos conhecem a receita e um ou mais 2 confeiteiros de confiança deles, né, que vai sendo passado assim, você vai treinando os cozinheiros lá. Aí lá é o pastel de Belém. Se você sair em Lisboa, próprio Lisboa mesmo, e for em outro bairro, outro lugar, sair dessa loja, né, já é pastel de nata. Como eu provei esse pastel de Belém, né, para o pastel de nata normal, o pastel de Belém realmente tem uma cremosidade maior, é mais crocante, e pronto, por exemplo, aqui em Coimbra já comi pastel de nata e que sabia muito, tinha muito sabor de limão, por exemplo, e lá no pastel de Belém eu já não achei tanto. Mas basicamente, e se você ver assim, foto, pegar um pastel de Belém e um pastel de nata, colocar um do lado do outro, e visualmente é igual. Você vai, talvez, no sabor, tentando descobrir, e a questão, né, do certificado, da certificação mesmo do pastel de Belém, que é protegida, né, então ainda tem esse controle. É um doce que, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu comia praticamente todos os dias. Todos os dias. Eu comia pastel de nata, até enjoar, sabe? Eu parei um pouco e agora meu doce favorito é esse, que é a queijada, ou queijadinha. Não é igual a nossa queijadinha, que é com coco. É com queijo mesmo, e é uma delícia. Tem uma massinha ao redor, né? Você recheia o creme de queijo, açúcar, ovos, algum tipo de especiaria, ou muito leve mesmo, e enfim, realmente é uma delícia. Além disso, tem o arroz doce, diferente do nosso, a arroz doce brasileira, por exemplo, pelo menos o nordestino, né, que leva leite de coco, esse aqui é leite e ovos, né, a gema de ovo, para dar uma cremosidade. Ela é tão popular, muito comum, que vende também nos supermercados como sobremesa, sabe? E sabe esses docinhos lácteos, né, que tem tipo Danette, Chandelle, sei lá, tem na mesma seção os potinhos também de arroz doce. Eu também era viciada em comprar isso até enjoar. E é muito comum também eles tá na sobremesa também dos refeitórios, né, daqui da universidade. Enfim, é muito, 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 muito tradicional mesmo. Outro é o leite creme, que é uma versão Professora, do só um instantinho, só lhe interromper rapidinho. Ah, É porque o seu áudio cortou. Onde é que é encontrado desculpa. o arroz de leite que a senhora falou no final, que ele é também Ah, encontrado além das é, prateleiras? aqui em Coimbra, por exemplo, é na universidade, nos refeitórios da universidade. Aqui a cantina, ela funciona assim: você compra o almoço, e o almoço dá direito, né, a uma sopa, ao prato principal, né, que tem acho que 3 opções, e a sobremesa. Aí a sobremesa, ela pode ser uma fruta ou o arroz doce. Para vocês entenderem o quão consumido e comum ele é aqui em Portugal, sabe? Foi isso que eu disse. Aí, além disso, tem o leite creme, também eu encontro com facilidade lá na cantina da universidade. Ele é uma versão do creme brulee, e também tem uma versão espanhola, né, que é o creme catalão. Só que, diferente do creme brulee que vai ao forno, esse é um creme
né, que você utiliza leite, ovos, um pouquinho de farinha. É como se fosse um creme de confeiteiro, só que mais cremoso e menos ovos. Quando termina o creme, você coloca na travessa e coloca o açúcar e queima. Existe aqui em Portugal umas ferramentas, né, de ferro que você aquece mesmo no forno e coloca em cima, né, para queimar o açúcar. Só que, enfim, eu não encontrei uma foto decente para mostrar para vocês. Mas, enfim, também é outro doce que eu também adoro. É porque eu sou mais, assim, chegada ao doce. Eu já vi gente fazendo com maçarico, ou então esquenta a própria colher, tem colher própria. Aí a colher fica Tem. meio dobrada, aí Uhum. esquenta o fundo da colher e passa a colher também, é muito bom. Exato. Pronto, aqui não é exatamente uma colher, parece sei lá, é um trambolho, parece uma coisa de ferreiro, sabe? Parece que você É tipo um vai... ferrozinho reto pra segurar e outro mais Isso, arredondado pra ficar exato, passando. exato. Eu E já é em vi. formato de espiral, sabe? Aí aquece, aí quando você coloca, queima o açúcar, né? Deixa um pouquinho lá e fica um formato espiralado, né? No leite creme aqui. Ou então essas versões, né, mais moderninhas que são com o maçarico, ou a colher que você falou, realmente. Esse aqui eu ainda não provei, que é esse pudim. Ele também é muito famoso e, como eu falei, você consegue encontrar também em supermercado, como sobremesa pronta, né, industrializada, que é o pudim Abade de Priscos. Priscos é uma cidade de Bragança, ou Braga, que é ao norte de Portugal. Infelizmente eu não vou dar certeza da localização, mas ela é uma espécie de freguesia, uma cidadezinha pequena. E ela ficou famosa porque quem fez isso foi um abade, né, da igreja. Ele era muito conhecido pelos seus dotes culinários e da doçaria. E é um doce, é um pudim à base de leite, mas o diferencial dele é que leva vinho do Porto e pedacinhos de toucinho, uma gordura, né, do porco. E pronto, por conta disso, eu acho que criou-se uma aura, né, em volta do pudim, e ele é extremamente famoso e muito apreciado também, né, pelos portugueses. Outro é a cornucópia. Isso aí é um doce que remete à antiguidade, em homenagem. A cornucópia, na verdade, ela tem uma origem da antiguidade mesmo, e o doce em si não, tá? Mas a representatividade, né? Que era no solstício de... Ai, agora eu tô na dúvida se era de inverno ou de verão, mas eu acho que era de inverno, quando finalizava a colheita, né, e como oferenda aos deuses, eles faziam esses cones cheios dos produtos agrícolas, né, que eles tinham produzido e colhido e ofertavam aos deuses, e foi uma tradição que foi levada, né, durante séculos, e aqui, no caso de Portugal, virou um doce muito comum, que parece um rabinho de tatu, né, e recheado com ovos moles, é um creme de ovos. Enfim, esse aqui eu nunca tive curiosidade de comer, porque como é ovo, e eu já falei, né, eu não sou muito fã, e os doces daqui de ovos, a base de ovos, para mim, sinceramente, tem tudo o mesmo sabor. Então, enfim, nunca tive essa vontade, assim, louca de comer. Outro que eu achei muito interessante também são os pastéis de feijão. É uma tortinha à base de feijão branco, com açúcar, especiarias, tal, e você faz uma tortinha e recheia isso, e no fim polvilha com açúcar de confeiteiro. É um doce muito tradicional da região centro, aqui onde eu vivo, mas também você encontra com facilidade em outros lugares. O feijão vai na massa ou vai no recheio, professor? Vai no recheio. Alguns botam na massa também, mas o tradicional mesmo é no recheio só. Né? Tritura, faz uma massa, né, de feijão, cozinha o feijão, faz uma massa, aí mistura com açúcar, ovos, um pouquinho de zestes, né, de limão, algum tipo de especiaria, né, geralmente é canela ou cravinho, enfim, aí depois leva, né, como se fosse uma tortinha mesmo, né, e leva pro forno e depois polvilha com
Ela pode ser baixinha, mas também pode ser alta. Eu já vi das duas formas, né? É porque me lembrou o Suzuki japonês, né? Ah, exato. Mais ou menos, sabe? Eu acho que não sei, não sei dizer, porque são comidas para mim muito exóticas e para mim feijão é salgado. Salgado. Eu sou muito chata nesse aspecto. Esquisita, né? Digamos assim. Outro que é muito tradicional também, muito comum, não é um doce tradicional português, mas é mais moderno, né, das gerações mais modernas, que é o salame de chocolate. Eu trouxe só porque a versão brasileira é a palha italiana, né? Basicamente igual a palha italiana, só que o formato, né, em vez de ser do quadradinho que a gente conhece no Brasil, é o salame, né? E, enfim, uma descoberta que eu não sabia, eu vim descobrir aqui, quando eu vim morar aqui, é a bolacha Maria. Aqui é muito consumido, muito consumido. Eu não sei se veio do Brasil ou Portugal que levou para o Brasil, mas eles consomem muito. Tem torta de bolacha, o salame é com a bolacha Maria, eles gostam muito dessa bolacha. E é muito comum mesmo aqui em Portugal. Professora, nesse salame, a senhora sabe o que que eles usam para envolver, tipo, para poder enrolar, se é uma espécie de papel manteiga, o que que eles usam, a senhora sabe? Se souber, Ah, sabe? você faz o creme. Aqui, geralmente, eles fazem não usam leite condensado, né? É um ganache. Então, você mistura e eles utilizam existe a forminha específica, mas eles utilizam ou papel vegetal ou alumínio. Alumínio é o que eu vejo mais, sabe? Envolve no alumínio e fazem o formato do salame. Ah, eu já vi também com papel vegetal, né? Mas o mais comum é eles utilizarem o alumínio mesmo. Talvez seja mais fácil de Eu vi moldar. tipo uma crostinha assim nas pontas, aí eu não sei, tipo, se era algum produto diferente que estava colocado ou foi devido ao material que estava envolvendo. É por isso que eu queria saber. Eu tô vendo que é uma coisinha branca, né? Que você tá vendo? Se for isso, eu acho que é da decoração deles, porque eles às vezes eles polvilham com, sei lá, amêndoas trituradas ou uma calda Meu de. microfone tava desligado e eu falando, misericórdia. Não, eu já tava falando, não é desses negocinho branco, não. O branco é o açúcarzinho do confeiteiro, né? Isso, Tava isso. falando da crostinha que fica o chocolate um pouquinho mais escuro nas bordas. Eu acho que eu pensava que era por conta do material, que Não, esquentava não. mais essa parte. Aham. Não, eu acho que talvez seja da foto mesmo, mas ele fica uniforme a coloração. Tem uma confeitaria lá em Lisboa que eu descobri assim por acaso, visitando lá, que se chama Salamaria. Eu acho que tem no Instagram. E são brasileiros que fazem. Aí essa versão é com leite condensado. E toda vez que eu vou a Lisboa, eu dou um jeito de ir lá para comprar, porque são incríveis. Aí são salames de vários sabores, né? Já vi salame de Kit Kat, de goiabada, de coco, né? De cocada, sabe? E eles inventam, assim, vários sabores. E é incrível, incrível. Me deu até saudade agora. Muito bom. Outro que eu achei interessante trazer é a bola de Berlim. Infelizmente, eu não sei explicar o porquê eles chamam disso. Eu não consegui uma explicação assim plausível, sabe? As pessoas só falam, isso aqui é assim desde sempre. Que é o nosso, ai meu Deus, eu esqueci, sonho, né, os nossos sonhos. É igual, só que aqui geralmente você encontra na versão mini, sabe? Eles bem pequenininhos, não é o sonho maior, sabe? Enfim, e é igual ao do Brasil. Tem o creme de confeiteiro e depois ele é polvilhado, né, com o açúcar. E pronto. Infelizmente eu só não sei dizer o porquê do nome, né, bola de Berlim. Outro também que eu acho, esse aí eu ainda não comi, é uma versão do arroz doce, só que em vez de arroz é macarrão, que é aquele macarrão cabelo de anjo, sabe? Que é a letria. E muito doce. Assim, o bolo rei também, que é uma espécie de panetone, mas só que é mais compacta. E também a letria. É a mesma base do arroz doce, só que em vez do arroz você coloca a massa e se polvilha, né, também com canela. Esse aí também
tenho muitas ressalvas, assim, para comer. Mas, enfim, o povo gosta, mas o mais popular, ainda assim, é o arroz doce. Outro é o ovos moles da Aveiro. É muito popular também, ele também tem uma certificação, né, protegido. É praticamente doce de ovos cozido, né, um doce de ovo, e envolto nessa camada que me lembra a hóstia. Se tem algum religioso aí acostumado, lembra um pouquinho, sabe, a hóstia. E é bem fininho, você mastiga, às vezes, quando você mastiga, sai o recheio, sabe, sai fora, você tem que ter cuidado mesmo, porque é bem molinho. E é muito, muito, muito. É um produto turístico, sabe, de Aveiro. Aveiro é bem próximo daqui de Coimbra, fica a 40 minutos. E pronto, eu acho que é a comida assim, mais emblemática, né, daquela região. Você também consegue encontrar em outras cidades, mas a receita mesmo, ela vem de Aveiro. E eu trouxe, por último, o pão de ló. Esse aqui é específico, o pão de ló de Ovar, uma cidade também aqui próxima. Pão de ló, eles amam pão de ló aqui, e comem, assim, só o pão de ló mesmo, não fazem recheios, né? Não, os doces portugueses não tem nada a ver com os nossos brasileiros, né? Assim, no geral, e esse pão de ló, ele é cremoso por dentro, você percebe, né, que ainda parece meio cru, e é muito, nossa, é muito tradicional, o povo ama esse pão de ló, né, gostam desse cremosinho, desse molhadinho que eles dizem. Eu não acho interessante, assim, a minha opinião, comendo, né, eu prefiro, sei lá, bolo de macaxeira. Mas assim, é muito bom, muito consumido, e também é muito mais tradicional em certas épocas, principalmente agora, que vai ter a Semana Santa, né, a Páscoa, eles consomem muito junto com o folá, que é um bolo tradicional da Páscoa, que infelizmente eu não trouxe foto, mas procurem aí no Google. É um bolo de Páscoa e tem um ovo, é literalmente um ovo inteiro, mesmo assim, em cima, e se cozinha desse jeito. É doce, um bolo doce, mas é muito tradicional. E o pão de ló de Ovar é dessa forma, e se consome muito nessa época e também no Natal. E engraçado que é um tipo de bolo que se come em festividades, em festas mesmo. A festa de aniversário, por exemplo, você consegue encontrar, né, tranquilamente pessoas consumindo esse tipo de bolo. E pronto, aqui eu trouxe esses doces, acho que foi até bastante, e ainda existem muitos mais, mas acho que foi os mais interessantes, assim, que eu pude pensar para vocês. E claro, os doces conventuais são muito tradicionais, aqui na região centro também tem muito doce conventual. Eu deixei aqui um link, mas eu não sei se por causa do tempo, se quiser eu deixo o link para vocês olharem, que é da página daqui da região centro, né, que é de Coimbra, e lá apresenta alguns dos principais doces de Coimbra, né, e vocês se quiserem pode ver depois. Sim, é melhor, professora, que você disponibiliza, eu coloco para eles dar uma olhada, porque a gente já está com mais de 1 hora já. Pois é, exato. Eu me empolguei, desculpa. Eu disse para tu, não, me atrapalha. Ótimo. Não, de forma alguma, tá ótimo. Então eu vou parar aqui o compartilhamento e eu deixo a apresentação para vocês. Tá ótimo. Gente, então é isso. Assim, eu tenho uma questão. Eu anotei várias perguntas, mas vou fazer só uma, que eu acho que é a mais importante, pelo menos para mim, né? Dessa sua experiência em Portugal, né, e da sua experiência no Brasil, o que você acha que tem ainda que a gente pode relacionar com uma herança direta portuguesa na gastronomia brasileira, na piauiense também, né, da experiência que a senhora tem aqui? O que a senhora acha que ainda tem em comum, ou que a gente pode relacionar com uma herança portuguesa propriamente dita, né? Dessas suas vivências, o que a senhora vê? Eu acho que os cozidos, eles são muito semelhantes na sua forma, né, de fazer e dos ingredientes. No caso do Brasil, a culinária do Brasil, querendo ou não, é uma culinária de adaptação.
os portugueses, assim como outras culturas vieram para o Brasil, e através da sua culinária, né, tradicional, eles adaptaram o que tinham aqui no Brasil. Eu acho que os cozidos portugueses, eles são muito semelhantes aos nossos, principalmente na região Nordeste. E outra coisa que se consome muito aqui em Portugal, que eu acho muito semelhante ao Piauí, é o arroz. Eu lembro quando eu vim morar no Piauí, eu ficava chocada com a quantidade de arroz que se consumia aí, né? E aqui eu acho muito engraçado que também se consome bastante. E vários tipos, sabe, de arroz. Eles têm o arroz carolino, que é o próprio para o arroz doce. Tem o arroz paraguai, uruguai, tem vários arroz, não, o bomba não, desculpa. Até o basmati também eles consomem bastante aqui. O bomba é mais da Espanha, né? Da Espanha, exato. E eu acho isso, a tradição, a mesa, sabe, da comida familiar também eu acho muito interessante e é muito nosso, do acolhimento. Eu já tive a oportunidade, né, de comer em casas portuguesas. Eu namoro, né, um português, então vou muito à casa da família dele, e é sempre o acolhimento, e eu acho muito parecido com o piauiense. Me senti muito acolhida, né, quando cheguei no Piauí também. E eu acho que essa questão da hospitalidade que os portugueses têm também é muito semelhante, sabe, à cultura piauiense. Deixa eu ver quem mais. Eles têm muito consumo também da nossa cultura, sabe? Inclusive da gastronomia. Aqui em Coimbra não se encontra tanto, mas em Lisboa vê muito lugar que vende tapioca, o beiju, né? E a goma de tapioca também é fácil de encontrar aqui. A feijoada brasileira, eles consomem bastante também. Eles também têm a feijoada deles, mas a brasileira também é consumida. A carne, né? A picanha também não é a mesma coisa e é muito mais caro, mas às vezes, né, para matar a saudade, a gente faz esse sacrifício de consumir, de comprar. Mas acho que é mais isso mesmo. Tá certo. Professora, pois, eu lhe agradeço imensamente. Isso aqui foi mais do que uma aula. Achei que foi muito, muito bom mesmo. Muita coisa que eu não fazia ideia. E é por isso que eu queria muito trazer a experiência de quem vive mesmo no local, porque a gente sabe, a gente aprende por livro, a gente vê documentário, a gente vê programa e tal, mas não é a mesma coisa da gente ir no local, comer a coisa, vivenciar. É completamente diferente. Eu gosto muito de viajar, eu conheço alguns países, principalmente aqui da América Latina. E eu sei que faz diferença quando a gente vai no lugar e come uma coisa no lugar, vivencia a experiência, dá uma visão para a gente diferente, né? Verdade. Eu ainda não fui a Portugal, mas com certeza ainda irei. Vem sim. E aí já anotei várias coisas aqui que eu já quero conhecer também. Mas bom. É isso, professora. Desculpas pelo tempo, né? Eu ter ultrapassado o tempo. De forma alguma. Foi ótimo. Muito obrigado à senhora. E, pessoal, obrigado. A aula de hoje fica por aqui e a gente se vê na próxima aula. Nós vamos continuar Espanha e retomar Portugal também.